Hélio Gaspari chamou o senhor, o definiu como alguém que tem sangue frio, e se referiu a essa reunião que o senhor teve, eu queria até que o senhor confirmasse, com o ex-comandante do Exército, Júlio César Arruda, em que, segundo ele, citando a repórter Marina Dias, Rui Costa interveio e conduziu a conversa para uma conciliação. Ficou acordado que as prisões que o senhor queria fazer não seriam naquele dia, no dia 8, mas sim no dia seguinte de manhã. E aí o Hélio Gaspari fala assim: nessa mesma noite, perguntado sobre o impasse, cujos detalhes cênicos não eram conhecidos, Flávio Dino deu uma resposta burocrática apaziguadora. Seu sangue frio evitou que a crise fosse contaminada pelas tintas apocalípticas que Jair Bolsonaro injetou nas relações políticas nacionais. No dia seguinte foi feita a paz. Foi assim que aconteceu. Ministro, o senhor pode falar um pouquinho sobre essa reunião? E o senhor pensou nisso mesmo, depois desse embate, em baixar a temperatura? Eu, em primeiro lugar, Kiko, faço questão de destacar que 90% do tempo eu tenho sangue quente e bem quente. Mas, às vezes, é preciso ter um pouco o espírito de jogador de xadrez e entender os movimentos que estão no tabuleiro para poder definir qual é o movimento melhor para o alcance da meta, que, no caso, era a proteção da democracia. Certos detalhes cênicos não vêm ao caso, alguns, inclusive, não ocorreram exatamente assim, mas é claro que se produziu um impasse entre uma determinação que eu adotei... Travou de novo. Que pena, justamente agora. Vamos aguardar, pode ter sido... O ministro Flávio Dino está cortando. Voltou, ministro, desculpa. Cortou a sua fala. Pois não, então, certos detalhes não foram exatamente assim, porém, não há dúvida que houve um impasse entre uma determinação que emiti nos termos do Código de Processo Penal, no sentido de haver as prisões em flagrante de todas as pessoas que efetivamente assim estavam por terem participado da perpetração de crimes graves, e uma leitura daqueles que estavam nos acampamentos e estavam ali de algum modo envolvidos, pelo fato do acampamento, de modo inusitado, ser situado numa área sob servidão militar, de que o melhor momento de cumprimento da ordem não seria de noite, e sim na manhã do dia seguinte. Para mim, o principal, Kiko, foi e era naquele momento o cumprimento da ordem. Então, disso eu não, obviamente, recuei, no sentido de haver as prisões em flagrante, as apreensões dos ônibus, e o que é principal nessa narrativa toda, que, claro, perpassará a análise histórica ao longo dos tempos, no sagrado Tribunal da História, é de que houve, sim, a ocorrência das prisões em flagrante, independentemente do momento, e nós conseguimos evitar uma situação de tensão que poderia ter desdobramentos imponderáveis. Então, é isso que eu digo, você compreender as contradições do momento, fazer o movimento correto. Estavam presentes também o ministro Rui, o ministro Múcio, e nós conseguimos produzir esse acordo, eu diria, quanto ao momento de execução das prisões, e hoje a gente caminha para uma situação bem melhor no que se refere à relação entre as instituições civis e as instituições militares.